Saudamos você que nos assiste com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a tua vida e que hoje Ele possa te ensinar coisas que você possa aplicar na tua vida prática, coisas que vão iluminar a tua mente, que vão esclarecer pontos ainda obscuros da palavra dEle. E é por esta razão que nós estamos aqui. Nós vamos estudar hoje sobre Romanos capítulo número 6. Romanos capítulo número 6. Mas antes disso, nós vamos ter um momento de obedecer à ordem do Senhor, que Ele nos enviou no tocante aos dízimos e ofertas. Eu convido os irmãos para abrirem as Bíblias no livro de Malaquias, capítulo 3. A partir do versículo 7, o Senhor diz: Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. A ordem do Senhor é que nós sejamos fiéis em devolver 10% da nossa renda em dízimos. A propósito, os irmãos devem observar que na ordem é a primeira palavra que aparece antes de ofertas. Ou seja, Deus exige primeira fidelidade nos dízimos, até porque dízimo é aquilo que Ele nos obriga, por assim dizer. Oferta é aquilo que voluntariamente nós somos tocados a apresentar diante do altar do Senhor, né? Então que nós sejamos fiéis naquilo que o Senhor nos ordena e em seguida esperemos que Ele seja fiel naquilo que Ele prometeu, ou seja, repreender o devorador, retirar as travas do que impede a nossa prosperidade financeira, aquilo que nos dificulta hoje de conseguirmos mais. Lembrando você que nos assiste, que os dízimos e ofertas encaminhados a este ministério, eles são empregados tanto no custeio de obreiro de tempo integral, aquele que trabalha 100% do tempo pregando o Evangelho, como também no material evangelístico. Nós temos aqui folhetos, temos também uma série de estudos bíblicos que é feita em formas de perguntas e respostas. Está aqui comigo uma delas, ou um dos blocos de estudo. O título é Características da Igreja Verdadeira dos Últimos Dias. Este material é destinado àqueles interessados em estudarem a Palavra do Senhor. Você que tem pessoas interessadas, solicite. É gratuito, você só paga o correio e você faz o teu trabalho. Da mesma forma, você que tem interesse em folhetos, eu estou aqui com este que fala sobre a besta do Apocalipse, mas tem vários outros, são vários títulos. Você que tem interesse, entre em contato conosco, nós vamos te indicar quais são, e aí você escolhe e faz o teu trabalho. Nosso e-mail para contato@advertenciafinal.com.br. Vamos nos colocar em pé, irmãos, vamos louvar a Deus. Enquanto estivermos louvando, aqueles que se prepararam poderão fazer a sua devolução.
Houve um encontro que jamais esquecerei. Da vida cansado, colocar de joelhos e falar com Deus. Senhor nosso Deus, te agradecemos a semana que passou, as bênçãos que recebemos. Em especial agradecemos por estarmos em boas condições para te adorar na tua casa de culto. Amém. Queremos te agradecer também porque deste condições para que o teu povo apresentasse a ti dízimos e ofertas. Amém. Que eles sejam usados conforme o Senhor ordenou para a pregação do Evangelho e para que ele chegue a toda nação, tribo, língua e povo. Amém. Abençoa este ministério que o Senhor escolheu na terra de forma única, a fim de que ele cumpra esta missão. Amém. O Ministério Quarto Anjo, advertência final. Pedimos a Deus que nos abençoe nesta segunda hora, que o Senhor possa nos dar o pão espiritual de que mais necessitamos. Amém. E que saímos daqui fortalecidos e prontos para fazer a tua vontade. Amém. Pedimos estas bênçãos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vamos abrir a Bíblia em Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Nós já explicamos outra vez. Romanos é a carta na qual Paulo explica o Evangelho de forma bastante detalhada. Vendo a impossibilidade de ir até Roma pessoalmente para explicar o Evangelho, Paulo resolveu enviar esta carta. Nós não vamos estudar todo o livro de Romanos hoje, já temos outras mensagens gravadas no canal TV Advertência Final, sobre o livro de Romanos, notadamente o capítulo 7, e hoje vamos tratar do capítulo número 6. O apóstolo Paulo começa no versículo 1 dizendo: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Antes de avançar, irmãos, nós vamos buscar na Bíblia a definição do que é pecado. Abram na primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 4. O apóstolo Paulo disse que nós não vamos permanecer no pecado e que nós morremos para o pecado. Lá naquele verso, a Bíblia diz:
Aquele que comete pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, o que o apóstolo Paulo diz em Romanos 6, versículo 2 é: nós que estamos mortos para a transgressão da lei, como viveremos ainda na transgressão da lei? Aquele que nasceu de novo, nasceu para viver em obediência à lei e não na transgressão. E aqui existe um marcado contraste entre o ensino popular do Evangelho e o ensino verdadeiro. E é justamente por essa razão que, quando eu escuto notícias, às vezes vem por e-mail, dizendo: olha, o Evangelho chegou na Índia, chegou na China, e pessoas estão sofrendo pelo Evangelho. E então, a palavra de Deus, que dizia que o Evangelho seria pregado a todo mundo, está se cumprindo. Quando eu escuto coisas como estas, eu fico com o pé atrás. Por quê? Porque o Evangelho popular não é este que nós estamos estudando agora. O Evangelho popular apregou aqui: nós aceitamos a Jesus, mas continuaremos pecando até Jesus voltar, porque perfeição só com Jesus. Ninguém consegue obedecer à lei de Deus. Este Evangelho, ele está absolutamente ausente na palavra do Senhor. Não existe. O apóstolo Paulo, explicando, diz: olha, nós que morremos para a transgressão da lei, como é que nós vamos continuar na transgressão da lei? Não tem como. Então, a base, o beabá da coisa, o ABC do Evangelho, o começo de tudo era: abandona o pecado. Você andava em desobediência, agora não anda mais. Então, essa história de obediência só no céu, ela só pode ter vindo de outro lugar que não a Bíblia. Certo? No versículo 3, o apóstolo diz: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então, colocando aqui de forma bem simples, em gráfico talvez, né? Aqui está o nível da terra, certo? Então, Jesus, enquanto estava aqui, vou tentar fazer um desenho bem simplesinho, aquele icônico, né? Enquanto ele estava aqui, ele tinha sobre si o pecado. Recebeu o pecado lá no jardim do Getsemane. Em seguida, próximo dia, ele estava na tumba. Opa, não ficou bom isso aqui. Estava na tumba. Pronto. E quando ele morre, teoricamente os pecados vão com ele, né? Morrem com ele. E aí, Jesus ressuscita. Quando ele ressuscita, ele ressuscita sem pecado. Então o pecado foi pago, e agora ele ressuscita em justiça. Ou perfeição, ou ainda obediência à lei. Pronto. Obediência aos 10
mandamentos. Certo? Alguma dúvida aqui? Não, né? Todo mundo concorda que Jesus recebeu os pecados sobre si, morreu com eles e por eles, e depois ressuscitou sem eles. E o que o apóstolo Paulo está falando é meramente que nós vamos seguir os passos de Jesus. Só que nós não vamos literalmente para a tumba. É por essa razão que existe o batismo, e o batismo é por imersão. Nós somos sepultados com Jesus nas águas. E quando nós somos sepultados, simbolicamente o pecado fica, assim como com ele ficou, e nós ressuscitamos para andar como ele anda, em justiça, perfeição e obediência aos 10 mandamentos. Por isso que no versículo 4, lá no final, ele diz: andemos nós em novidade de vida. Olha a diferença, eu até coloquei, né? Vermelho para azul. Vermelho, pecado. Azul, lei e justiça. Correto? Eu andava no pecado, agora não. Eu andava... O que era o pecado? Era a transgressão dos 10 mandamentos. Então está aqui. Transgressão dos 10 mandamentos. E agora a nova vida é de obediência. Então, aqui ele vai usar uma figura. Aqui estava o chamado velho homem. E aqui o novo homem. O velho é velho no sentido de que ele andava numa vida antiga. Aqui não tem relação com o número de anos de idade que a pessoa possui. Uma criança podia estar na ideia do velho homem. Um menino de 13 anos, por exemplo, né? Aí se converteu, entra como novo homem. E também um ancião de 85 anos podia estar nesta situação. Velho homem se converteu, se transforma no novo homem. Em seguida ele vai explorar essa questão do velho homem e do novo homem. Versículo 5. Por quê? Se fomos plantados juntamente com ele, com Cristo, na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Já explicado. Sabendo isto, verso 6, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Aqui ele traz essa ideia de corpo do pecado. O que é isso, né? Versículo 7, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Então isso é o que nos interessa. Quando é que eu sei que eu estou justificado do pecado? Quando eu estou morto. Olhem para o diagrama aqui. Onde que aparece a situação de alguém morto? Aqui, na etapa 2, certo? Sim. Então, se eu até colocar aqui, né? Etapas 1, 2, 3. Quem já passou pela morte, esse está justificado. E quem está aqui ainda? Não, esse não. Tá? Então ficou claro. Então aqui eu vou colocar assim, ó, não justificado, correto? Uhum. Não justificado. Esse aqui entra no céu? Não. Agora esse aqui, se morrer hoje, entra no céu? Quando Jesus ressuscitá-lo, vai entrar no céu. Então, tem que passar pela morte. E aí ele diz que essa morte faz com que o corpo do pecado seja desfeito. E aqui nós vamos colocar o seguinte, então. Velho homem. E aqui,
novo homem. Só estou repetindo o que a gente já tinha escrito lá em cima. Até aqui, nenhuma novidade. E aí nós vamos desenhar tá difícil hoje. Vamos lá. Vamos desenhar aqui o que seria o velho homem. Aqui. E aqui o novo homem. Até para facilitar a indicação, eu vou desenhar na cor certa aqui. O novo homem em azul. Opa. E o velho homem em vermelho. Aqui. Por que isso? Vamos lembrar? Porque o velho homem anda segundo o pecado. A cor do pecado na Bíblia, vermelho. E o novo homem anda segundo a justiça. A cor da justiça na Bíblia, o azul, a cor da lei. Aí ele diz o seguinte, que o corpo do pecado, ele é desfeito. Então, eu vou tentar desenhar isso aqui. Como é que ele é desfeito? Assim, ó. Ó. Vou tracejando ele aqui. Ele vai desaparecendo, certo? E aí aparece um novo homem. Oh, mas espera aí, eu não sou duas pessoas, como é que isso funciona? Eu continuo aqui, né, do mesmo jeito, na mesma carcaça, por assim dizer, certo? No mesmo corpo. Irmãos, me veio à mente uma ilustração que talvez ajude. Uma vez eu estava próximo da praia, só que nós não ficamos naquelas casas de veraneio, nós ficamos na casa de alguns amigos que moravam a quase 1 quilômetro da praia, à beira da rodovia, onde tem a Mata Atlântica mesmo. E ali eu vejo uma, mais ou menos desse tamanho assim, isso aí, uma estrutura toda de pele assim, era uma cobra, né? Só que não era uma cobra viva, era só o couro de fora. Por quê? Porque a cobra troca de pele. E não é o único animal que troca de pele, tem vários outros que trocam de pele. Então quando ela troca de pele, a pele antiga fica às vezes do tamanho do que ela era mesmo, né? Igualzinho. E aí ela sai novinha, certo? Essa carcaça que fica fora, ela pode ser comparada com essa figura que Paulo deu aqui do velho homem. Dentro da carcaça estava a cobra, correto? Só que um dia ela sai, a carcaça fica e ela viva sai e continua. Então, o equivalente do novo homem. Claro que a cobra não representa nós, né, no sentido literal, mas estou usando essa figura comparativa só para a gente entender. Nós temos a nossa mente está aqui dentro do nosso corpo, certo? E ela está presa a hábitos errados, certo? E os hábitos errados representam a pele de fora da cobra que está para ser abandonada. E aí nós nos revestimos do novo homem, quer dizer que agora nós adquirimos novos hábitos, uma atitude mental diferente, nós deixamos aquilo para trás. E aí temos um novo hábito. Nós vamos abrir alguns textos que vão nos ajudar a compreender melhor essa figura. Abram lá em Colossenses. Colossenses capítulo 3. Aqui ele vai falar deste corpo de carne. Colossenses 3, a partir do versículo número 1. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai
nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos. Mesma figura que a gente está estudando aqui, correto? Já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Vamos ao que interessa, verso 5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Quais são os membros? Quando fala membro, ele é parte do quê? Do corpo. E é exatamente isso que nós estamos buscando, entender o que significa o tal do corpo do pecado, certo? Aqui ele vai falar dos membros deste corpo. Os membros deste corpo são o quê? Versículo 5. Prostituição, impureza, apetite desordenado, vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Então vou escrever aqui o nome dos membros. Vamos dar nome aqui para os braços, para as pernas desse corpo aqui? Então vamos lá. Aqui, ó. Prostituição, certo? O que mais? Impureza. Apetite desordenado. Ó. Apetite desordenado. É outro. Vil concupiscência. Olha lá. Desejo maligno. Paixão, lascívia, Raiva, ódio, maldade, difamação, palavras indecentes. Concupiscência é uma palavra que não é muito usada. Vamos lá, outra versão que esteja mais fácil. Desejo maligno. Desejo maligno, boa. Desejo maligno. Tá aqui. E a avareza. Essa eu vou colocar lá na cabeça, né? Porque... Olha aqui, ó. Pronto. Tá aqui. Porque Paulo disse que o dinheiro é a raiz de todos os males, né? Então, tá aí. Bom, então aqui estão os membros do nosso velho homem. Correto? Sim. Todos eles estão ali. Dentro do velho homem tem um cérebro, que é justamente o nosso. Está ali. A nossa mente. Espírito. Isso, também chamado espírito, está ali. Aí o apóstolo Paulo fala que nós temos que nos transformar mediante a renovação da nossa mente. Romanos 12, versículo 1. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Isso é chave para tudo que vamos ver daqui para frente, tá? Por exemplo, aqui diz que existe o velho homem, e agora este velho homem tem que morrer. E como é que isso acontece? Aqui ele disse, mortificai, pois. Então, mortificai, a ideia é, vocês façam. Correto? Façam vocês. Nós temos uma parte a desempenhar no plano da redenção? Temos. Uma parte a desempenhar na nossa própria salvação. O apóstolo Paulo está falando aqui, mortifiquem essas coisas aqui, ó. Mortifiquem esse corpo. Versículo 8. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Sejam bem-vindos, irmãos. Amém. Não mintais uns aos outros, porque já vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Olha a ideia. Vocês se despojem. A palavra despojar é um sinônimo também de se despir. Então, tirar a roupa, né? Para tirar a roupa você tem que fazer, você tem que agir, certo? A exceção de alguém, às vezes, que está com uma situação de invalidez, muita dificuldade e tal, via de regra, até a criança troca a própria roupa, correto? Então isso demonstra algo que compete a nós. Despir. Então você vai se despir do velho homem.
Como é que a gente vai se despir da avareza, impureza, apetite desordenado, prostituição e desejo maligno? Como? Isso é mediante uma atitude mental. Eu tomar uma decisão de que essas coisas não vão mais dominar na minha vida. Correto? É assim que eu posso me despir. A palavra despojar também significa privar-se de. Por exemplo, né? O ladrão veio e a pessoa foi despojada. Isso é quando alguém faz. Mas também existe aquela de que, olha, fizeram o divórcio e ele foi despojado de parte dos seus bens. Ninguém roubou dele. Ele literalmente abriu mão, teve que, né? E aí ficou sem parte dos seus bens. Então, o despojar tem a ver também com o privar-se. Eu vou me privar de algumas coisas. Quando eu sou cristão, eu me privo de algumas coisas. Sim ou não? Sim. E é interessante que isso vai em contraste com o que a gente escuta muitas vezes, né? Não, mas eu vou fazer isso porque eu também sou filho de Deus. Mas às vezes o que ele vai fazer é o que a palavra de Deus proíbe. Né? Então, como assim eu vou fazer? O apóstolo Paulo diz: não useis da vossa liberdade para dar ocasião à carne. Gálatas 5. Não usem da liberdade de Cristo para dar ocasião à carne. Então, aprenda a negar-se a si mesmo, a se privar, né? Puxa, mas eu gosto tanto, é tão gostoso, né? Esse negocinho que faz mal. Pode ser o quê? Sei lá, um doce, um salgado, um azedo. Cada um tem um paladar, correto? Cada um gosta de um tipo de coisa, né? Um picante, e assim vai. Mas, irmãos, nós temos que aprender a dizer não para nós mesmos. Privar-nos de coisas. Isso é o que faz com que nós estejamos mortos para o velho homem e vivos para o novo homem. A ideia de deixar de ser velho homem para ser novo é a ideia de nós mudarmos a nossa atitude mental. Porque aqui ele disse assim, vocês se despiram do velho homem. E no verso 10 acrescenta, vos vestistes do novo. Assim como o despir é uma decisão minha, o vestir também. Eu estou diante do guarda-roupa, vou escolher qual das roupas eu quero, e aí eu pego aquilo e coloco sobre o meu corpo. Quer dizer, é uma decisão que eu tomei. Nós precisamos cooperar com Deus. Deus fez muito por nós. Jesus deu a vida e o seu sangue por nós. Deus opera continuamente na nossa consciência, por meio de Jesus, nos indicando aquilo que é correto. Mas compete a nós a decisão de fazer o que é certo e continuar fazendo. Compete a nós a decisão de ter a atitude mental correta. No capítulo 2, versículos 9 e 10, a Bíblia diz assim: estais perfeitos. Colossenses, capítulo 2, nós estávamos em Colossenses, certo? Até para contextualizar os irmãos, eu vou ler o verso 6. Como recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andais nele. Versículo 10. E estais perfeitos nele, em Cristo, que é a cabeça. Versículo 11. No qual também estais circuncidados, com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo da carne. A circuncisão de Cristo. Talvez aqui você fale, acho que o pastor errou, né? Porque a Bíblia fala em Romanos 2, versos 28 e 29, que a verdadeira circuncisão é feita pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus é aquele que corta, é a tesoura. A circuncisão na época do judeu era cortar um pedaço da carne, né? Do prepúcio no caso. E ela é comparável ao cortar o velho homem de nós. Então, o Espírito seria a tesoura.
Aí você fala, poxa, então o pastor errou, porque ele está falando de atitude mental e aqui a Bíblia também coloca do Espírito de Deus fazer a obra. A questão é a seguinte, irmãos. Deus, Ele pode operar na minha mente para que eu me afaste daquilo que é errado. Agora, se eu não quiser me afastar daquilo que é errado, não há poder de Deus que vá mudar isso aí. Ah, mas Deus não pode tudo? Pode, mas nada Ele faz contra a minha vontade. Entende? Se eu não coloco a minha vontade ao lado da de Deus, não vai acontecer o milagre. Porque Deus precisa da cooperação do homem. Ah, mas até que ponto o homem tem que cooperar? Até o limite das suas forças. O exemplo disso está no jardim do Getsemane. Jesus orou 3 vezes. Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Estava terrível para ele. Ele estava com o peso de todos os pecados da terra sobre ele. E ele suportou até onde ele podia. E depois que ele suportou tudo que ele podia, aí Deus mandou o anjo e deu a força sobrenatural da qual ele precisava. Isso deve acontecer na nossa vida. No dia que Deus toca o nosso coração e nós nos convertemos, amém, a gente vai, se entrega, vai às águas do batismo, levanta, sai feliz, em paz, não é verdade? Só que, no meio do caminho, aquele que anda rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar, o diabo, fala assim, estava só te esperando. E recomeça a luta, não é assim? E aí ele quer nos escravizar de novo. E ele vai forçar em cima das nossas tendências hereditárias e adquiridas, né? Em cima do velho homem, daquilo que nós gostávamos. E aí nós temos que começar a dizer não para nós mesmos. Aquele que sentar e falar, não, o dia que Deus me tocar eu vou fazer diferente, esse nunca vai fazer diferente. Se ele já sabe que o errado é errado, então Deus espera que ele tome uma atitude. É o que Paulo está explicando. Ele falou lá no verso 9, vocês já se despiram do velho homem, né? Capítulo 3, versículo 9. Vocês já se despiram do velho homem. Vocês já se vestiram do novo. Versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazeis vós também. E, sobretudo, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Aqui, a Bíblia moderna, infelizmente, já traz a perversão induzida pelo papado, que é trocar amor por caridade, né? Esmola não é o vínculo da perfeição, é o amor de Deus no coração, este é o vínculo da perfeição. Verso 15, e a paz de Deus, para a qual também foste chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria. Em toda a sabedoria, irmãos. Então, sabe, aquele que se converte, ele precisa andar naquilo que o Senhor instrui. O Senhor nos deu mandamentos, o Senhor nos deu estatutos, o Senhor nos deu juízos, e compete a nós andarmos em harmonia com eles. E estes são ordens relativas a diferentes aspectos da nossa vida. Eles dizem respeito ao nosso corpo físico, por exemplo, as leis da saúde, né? Questões relacionadas ao cuidado do corpo, a alimentação e assim por diante. Existem questões relacionadas à nossa mente, ao conservar a nossa mente em boas condições, ao guardar as entradas da alma, aquilo que eu vejo, aquilo que eu escuto. E existe também a questão moral espiritual, né? A questão moral, ela diz respeito a absorver os princípios ensinados nos 10 mandamentos e colocá-los em prática na nossa vida diária.
Isso deve acontecer de forma gradativa e crescente na nossa vida. A pessoa que está andando neste caminho, ela está no rumo certo. A pessoa que não está, está precisando de correção. Nós precisamos andar segundo o novo homem. O novo homem abandonou aquelas coisas ali. Você fala, mas é tão difícil, sempre me vem na mente. Lutero dizia assim, os passarinhos podem voar em volta da tua cabeça. O que não podem é fazer ninho. Né? Então, o que acontece? O pensamento ruim aparece, porque o demônio está aí justamente para soprar ele na tua mente. Agora, se você vai concordar com ele, vai agir em obediência a ele ou não, isso é uma decisão que você pode tomar. E você pode resistir a esse pensamento. E às vezes ele demora para ir embora da mente, não é assim? Mas a Bíblia diz, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Resista. Até quando eu vou ter que resistir? Porque eu não aguento mais. Bom, Deus sabe até quando você aguenta. Quando chegar ao limite, ele vai resolver a história. Porque lá em 1 Coríntios, capítulo 10, a Bíblia diz que nós não seremos tentados além do que nós podemos suportar. Querem o versículo, né, de 1 Coríntios? 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Irmãos, é fácil? Não, não é fácil. Entendeu? Não vou aqui enganar ninguém. Tá? O caminho é estreito, a cruz é pesada, dói. Isso tudo é verdade. Né? Agora, é possível vencer? É. Irmãos, tem tanta gente que se esforça diante de perspectivas bastante desanimadoras para ganhar troféus muito menos valiosos. Veja, por exemplo, os atletas, né? Então, às vezes é uma vida toda dedicada. Tantos atletas aí ficam inválidos para o resto da vida, porque naquele esforço de chegar até o ápice, eles contraem uma lesão antes, aí nunca chegam. Ou seja, quem está lá no topo é a elite da elite, certo? E aí eles fazem aquele esforço tremendo. Eu gosto muito assim de exemplos de perseverança. Outro dia eu estava vendo alguns vídeos, né, de perseverança. E às vezes você vê assim, ele se aproximando da reta de chegada, né? Você vê que a pessoa está sofrendo. Eu vi um lá que a pessoa, nossa, eu acho que a partir da metade da prova ele já estava mostrando os dentes, estava assim, sofrendo, mas não desistiu até ganhar. Então, aí ele vai lá, tudo que ele ganha são alguns milhares de dólares, né? Quando a competição é importante, quem sabe uma medalhinha, um troféu, enfim. Mas nós estamos buscando um prêmio muito mais alto, que é a vida eterna. Então, irmãos, vale a pena. E as nossas perspectivas, acredito eu, não são tão desanimadoras quanto as deles. Por quê? No caso deles, se o corpo dele não render o suficiente, ele jamais vai chegar. Tanto que quando a gente aprende a colocar metas, né, seja até na empresa, consultor de ISO, fala muito sobre isso. Olha, põe uma meta para você que ela seja execuível. Se você pesa 100 quilos, não queira ser o campeão da maratona. Não vai dar. Não é verdade? Quem é o campeão da maratona? É alguém que pesa 50. Né? Você vê todos os ossos, assim, ele é uma pena. Né? Então você vê a pessoa, ele voa no asfalto, né? Então você tem que pôr uma meta que seja execuível para você. Então, do ponto de vista humano, existem muitas metas que para nós não são execuíveis. Outra coisa, passou dos 40, quer ser o campeão mundial lá dos 10 mil metros, esqueça. Não vai ser. Né? Por quê? Porque o jovem de 20 anos, de 21, 23, ele está com o corpo em muito melhores condições de vencer. Você pode até chegar com ele lá no último quilômetro, mas quando precisar daquele sprint final que exige aquela energia, que é uma coisa inerente ao jovem,
você não vai ter. Certo? Então, meus irmãos, nós precisamos entender, aqui na Terra existem limitações. Quem vai ganhando mais idade vai percebendo isso cada vez mais, né? Existem limitações. Às vezes eu falo com o nosso ancião aqui, irmão Deolindo, né? E como é que tá, irmão? Vou vivendo. Na medida do possível, não é verdade? Então eu entendo que existem as limitações. Mas, para aquele que tem fé, no caminho que leva à vida eterna, não há nada impossível. Nada vos será impossível, Jesus falou. Porque daí o poder de Deus nos renova. O poder de Deus nos capacita. E aí nós vencemos, entendem? Paulo disse, olha, ainda que esta casa exterior se corrompa, ele está falando do nosso corpo físico, né? Ah, vou ficando cheio de ruga, a mulher fica preocupada com isso, né? Ah, eu estou cheio de pé de galinha, de ruga aqui e tal. O homem já fala, tá, mas e daí? Qual é o problema? Está muito preocupado com isso. Então, mas irmãos, ainda que a nossa casa exterior se corrompa, o nosso interior se renova. Moralmente nós estamos a cada passo melhores. Isso é o que o Senhor quer de nós. Entendem? Tem que acontecer. Ah, eu hoje sou melhor do que era há 10 anos atrás, quando comecei a andar com Jesus. Se você é convertido há 10 anos. A tua caminhada tem que ser um crescente. A pior coisa que tem, quando você faz uma corrida, é você parar. Eu lembro que eu era pequeno assim, eu tinha o quê? Uns 16, 17 anos, né? Comecei a correr e tal. Daí tinha umas corridas na cidade e eu comecei a ir com um amigo meu, né? Aí a gente foi em uma, foi em outra, tal. E numa dada lá, o percurso era muito difícil, eu achei que eu estava muito cansado, eu falei, vou começar a andar um pouco. Nossa, que erro. Porque aquela prova virou um suplício. Aí parecia que nunca ia chegar. Cada vez que começava a correr, parecia que estava 2 vezes mais cansado, né? Até chegar lá. Nossa, que desânimo. E daí na outra, a seguinte que eu fui correr, eu ficava lembrando daquele fracasso passado, então a vontade de parar era ainda maior. Então, irmãos, se tem uma coisa que não se faz, é quando você está no meio de uma corrida, parar. Né? Tá difícil, diminui o ritmo, né? Tá muito ofegante, vai mais devagarzinho e tal, mas continua, até você chegar. Isso vale para a nossa vida cristã. As nossas mudanças na vida cristã, elas não precisam ser todas apressadas. Elas podem ser sem pressa. Eu posso planejar as minhas mudanças, mas elas devem ser sem pausa. Não posso parar. Porque quem para, muitas vezes, desiste. Nós devemos avançar. E há um prêmio diante de nós. E há alguém que passou na nossa frente, ou que andou na nossa frente, fez esse caminho todo e venceu. Amém. Que é o Senhor Jesus Cristo. E com Ele nós podemos triunfar. Amém. Irmãos, para finalizar, Efésios, capítulo 4. Versículo 21. Se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Versículo 27. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem.
E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmias e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus. Mas a prostituição, verso 3, e toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeiem entre vós, como convém a santos. Nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém. Mas antes, ações de graças, porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E versículo 14, pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. O corpo de pecado, como disse Paulo em Romanos 6, tem que ser desfeito. E como é que ele é desfeito? Quando eu tomo uma decisão firme, ao lado de Deus, de abandonar todas as partes deste corpo de pecado. Avareza, impureza, apetite desordenado, prostituição e todo desejo maligno. Aí, esse corpo começa a se desfazer e finalmente ele não está mais em nós. Não sou mais vermelho, sou azul. Amém. Não estou mais na desobediência, estou na obediência. Não ando mais no pecado, ando na justiça. Não ando na transgressão dos 10 mandamentos, mas passei a andar na obediência aos 10 mandamentos. Não sou mais segundo o velho homem, mas segundo o novo homem. Ficou claro, irmãos? Quem entendeu? Deixa eu ver as mãos. Glória a Deus. Irmãos, o apelo do Senhor é que nós nos despojemos, deixemos de lado, nos privemos do velho homem e andemos segundo o novo homem. Quem gostaria de fazer este concerto com Deus hoje? Fala: Senhor, eu quero. Ajuda-me, em nome de Jesus. Amém? Então vamos orar. Senhor nosso Deus, que nos altos céus habitas, pedimos que o Senhor possa fortalecer em nós o propósito de te servir. Amém, Senhor. E que, assim sendo, nós perseveremos no teu caminho. Amém. O caminho da obediência, o caminho que leva à vida eterna. Amém. Que consideremos o amor que o Senhor demonstrou a cada um de nós em favor da nossa salvação, pelo sangue do teu Filho amado derramado na cruz do Calvário. Amém. E que ele possa ser o motivador da nossa vida, Amém. a fim de que nós te obedeçamos de forma alegre e voluntária. Amém. Pedimos a Deus que o Senhor venha acompanhar a tua igreja no restante deste dia e na próxima semana que se inicia. Amém. Que todos, Senhor, possam ter a plena consciência da tua companhia diária consigo. E que o Senhor possa, a cada momento, nos lembrar o que é certo e justo. E que nós andemos segundo a tua orientação. Amém. Segundo aquilo que a tua palavra nos ensina. Amém. Pedimos estas bênçãos e que o Senhor derrame o teu Espírito sobre a tua igreja, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Você que nos assiste, convido para continuar nos acompanhando pelo canal youtube.com/TV Advertência Final. Nós também disponibilizamos estudos pelo site
advertenciafinal.com.br. E no site também estão à venda materiais de estudo mais aprofundado, livros e DVDs. Entre em contato. DVDs, digo, agora é o pendrive, não é mais DVD, né? Está mudando um pouco. Ainda temos DVDs, mas está migrando. E queria convidar você também para continuar nos acompanhando nas transmissões ao vivo, que são feitas tanto sábados quanto terças-feiras. Sábados em 2 horários, 15 para as 10 da manhã, Escola Bíblica das Crianças, e 11 horas da manhã, Mensagem do Culto. Às terças-feiras, o horário é 8 da noite. Tome nota, por favor. Feche os teus olhos, quero invocar as bênçãos do Senhor sobre a tua vida antes de encerrarmos esta transmissão. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e de vós tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre vós o seu rosto e vos dê a paz. Amém. Amém. Que Deus te abençoe e até a próxima oportunidade. Amém.